Queridos, muito boa noite na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria nós podemos voltar a falar com vocês e podemos ter esse momento de comunhão, esse momento de oração e leitura da palavra de Deus. Hoje eu vou fazer uma leitura um pouco longa e vou falar menos, eu vou talvez tomar 2 pontinhos só para falar, mas eu queria adiantar a vocês uma coisa. Essa live com o título Orando com você, nós vamos, se Deus nos permitir, vamos estar apresentando ela até o final de dezembro, até o fim do ano. E no começo de janeiro nós estaremos já com outro título. Se Deus me permitir, eu vou continuar falando a palavra de Deus, falando com vocês. A live vai continuar. Quem diz isso, quem determina isso é Deus. Eu estou disposto, mas as nossas vidas e as nossas condições estão nas mãos de Deus. E eu venho com outro título a partir do próximo ano. Eu espero que seja importante. Eu estou adiantando para que vocês possam já se preparar. E eu sei que vai ser bom, e está sendo bom agora, acredito que vai ser melhor ainda, porque nós trabalhamos sempre com aquela ideia, com aquele pensamento, que o segundo vinho do Senhor é melhor do que o primeiro. Tá? Então a leitura é uma leitura longa, ela vai falar por si próprio, então vai dispensar comentário. E mesmo eu estando com dificuldade para fazer uma leitura longa, porque eu estou sem óculos, mas os irmãos vão ter paciência e vão ouvir, porque é importante. A leitura que queremos fazer, que vou fazer, encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Vamos começar a leitura, vamos ler. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quarternos de soldados, 4 guarnições de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, preste atenção nisso, a igreja fazia constante ou contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o apresentar, ou me digo melhor, para fazê-lo comparecer nessa mesma noite. Estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e as guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te.
depressa, levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhes o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram o portão, a porta e a segunda, aliás, quando passaram a porteira, a primeira, vamos aqui, a primeira e a segunda porta, o segundo portão chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de Marcos, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar e, conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Nós vamos ler um pouco mais. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se alegraram. Viram-no e se espantaram. E aconteceu, e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. Temos lido até aqui, desculpe-me aí o gaguejo, porque eu estou sem óculos e tenho uma certa dificuldade em fazer leituras longas. Queridos, eu só quero destacar aqui 2 pontos. Ora, Tiago, o irmão de João, ele tinha sido morto antes de Pedro ser preso. Foi a morte dele que motivou a prisão de Pedro, porque Herodes achou que aquilo era muito popular, que os judeus acharam muito bom, e politicamente ele agiu dessa maneira, prendendo também a Pedro para o matar.
depois da Páscoa. Olha, se Tiago já havia sido morto, qual foi o Tiago a quem Pedro recomendou que falassem, dissessem para ele o que tinha acontecido? Era o Tiago, irmão do Senhor. E a essa altura era também um grande líder na igreja. O Tiago, aquele que escreveu a carta. Outro ponto que eu quero pensar aqui, eu quero trazer aqui para os irmãos, é que os irmãos, a igreja estava orando pela libertação de Pedro. Não é verdade? O texto diz que Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Estava pedindo que ele fosse salvo, que ele fosse liberado, que ele não fosse morto. Só que quando a moça chegou e disse, olha, Pedro está aí fora, eles não acreditaram. Eles disseram, não, você está fora de si, você não está falando coisa com coisa. Mas Pedro batia lá fora, e ela insistia em dizer que era Pedro. Aí, até que atenderam e foram e ouviram a voz de Pedro. Aí Pedro acenou e disse, olha, certamente não havia muita luz. Ele acenou dizendo, não façam barulho, não façam barulho. E ele contou como tinha sido salvo da prisão. O que a leitura disse. Então, queridos, essas duas coisas aqui para esclarecer, que o Tiago, que estava vivo e que Pedro mandou os irmãos informar que o que tinha acontecido e que ele estava livre, era o irmão do Tiago, o irmão do Senhor, aquele que escreveu a carta. A segunda coisa que eu quero deixar aqui é que os irmãos estavam orando pela libertação de Pedro, mas não acreditavam. Quando ele chegou ali, eles não acreditavam. Eles pensavam que era o anjo do Senhor, ou o anjo de Pedro, né? E tem essa coisa das pessoas pensar que a cada pessoa tem um anjo da guarda e tal. Então, meus irmãos, nós vamos orar daqui a pouco. Então, não adianta nada nós orarmos, até que adianta, porque Deus às vezes não leva em conta, mas orar sem crer. Como era que ele estava orando pela libertação de Pedro, e agora Pedro chegava livre e eles não acreditavam. Eles não acreditavam. O milagre era muito grande, mas eles não acreditavam no que estava acontecendo. Nós precisamos crer. Quando oramos pedindo alguma coisa, primeiro devemos ter o cuidado de orar, e se oramos pedindo, porque nós oramos também, oramos adorando, oramos louvando a Deus, oramos agradecendo, oramos porque é bom conversar com Deus, mas às vezes fazemos petições, às vezes oramos pedindo. E nesses dias atuais, acho que a maior parte das pessoas oram pedindo alguma coisa. Mas quando oramos certo de que aquela oração, de que aquela petição está na vontade de Deus, devemos crer. Devemos crer que o Senhor vai fazer, que vai acontecer. Não sejamos duvidosos, incrédulos no que pedimos. A igreja estava orando pela libertação de Pedro. Mas quando Pedro apareceu, eles julgavam que não era Pedro. Vamos orar? A irmã Zuleide Gemac já está conosco. Espero que outras irmãs, que outros irmãos estejam. Vamos orar. Nosso bendito Pai, nosso Deus, nos ajude a ter uma fé firme. E as coisas que nós pedimos, Senhor, não haja nelas desconfiança.
que não haja, Senhor, incredulidade em nós, mas nós possamos pedir e crer que aquilo que nós pedimos, o Senhor vai fazer. O Senhor pode e o Senhor querendo, o Senhor faz. Pai, olha agora para cada pessoa, cada um irmão, cada pessoa, os que estão já presentes nesta live e aquelas pessoas que vão assistir depois, já gravado. Oh, Senhor, mas elas vão orar, elas vão confiar. Senhor, envolve-nos na tua graça, para que nós possamos receber o que te pedimos, porque pedimos ao Pai pelo nome de Jesus, pela mediação de Jesus, o nosso Salvador, aquele que disse: se pedires alguma coisa ao Pai, crendo, recebereis. Ó meus irmãos, ó Senhor, vela pelos teus filhos, vela pelos meus irmãos, e ajude que eles possam crer, Senhor, crer de verdade. Não apenas orar ao léu, orar a esmo, mas orar com confiança, sabendo que o Senhor ouve a oração, sabendo que o Senhor atende a oração. Ó Pai, ali estava a igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias. A meu ver, Senhor, eles ali vacilaram em alguma coisa, acreditaram que era o anjo de Pedro. Eles também não acreditaram que era Pedro. Eles pensavam estar vendo alguma coisa, algum fantasma. Mas assim como eles pensaram isso, os discípulos pensaram isso um dia, quando Jesus veio ao encontro deles sobre as águas, andando sobre as águas. Senhor, eles também pensaram que era um fantasma, mas era o Senhor. Ó Senhor, ajuda que a nossa fé seja limpa, seja perfeita, seja pura, para que nós possamos receber as coisas que nós pedimos. E o Senhor ouve e atende, porque o Senhor é bom, porque a sua graça é infinita, porque o Senhor prometeu, porque o Senhor comprometeu-se conosco em ouvir as nossas petições e atender. Eu te peço pelos doentes, te peço pelos enfraquecidos na fé, te peço pelas pessoas que passam dificuldades, por alguém que está passando injustiça, uma esposa que está sofrendo opressão e violência por causa da sua fé, todas essas coisas, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor atenda e vá ao encontro. Vá ao encontro. O Senhor tem como ir. Pelo seu poder, pela a sua presença e até anjos. O Senhor pode usar, porque está escrito que os anjos estão à tua disposição, Senhor, em prol dos que hão de herdar a salvação. Pai, eu te agradeço, te peço e te louvo, no nome de Jesus. Amém. Quero dizer mais uma vez aos irmãos que no próximo... aliás, eu vou continuar com essa live até o fim de dezembro, o fim do ano. E no princípio do próximo ano, se o Senhor me permitir, porque eu digo sempre assim, porque a nossa vida está nas mãos dele, a nossa capacidade, as nossas condições, tudo está nas suas mãos. Se o Senhor permitir, no próximo ano eu vou continuar fazendo a live, mas já com outro título.
outro título. Depois eu dou o título aos irmãos. Mas é importante que nós mantenhamos essa comunhão, mantenhamos esse contato, porque é importante. Então, Deus abençoe você, Ele conceda a você uma noite abençoada. E eu volto, querendo Deus, na terça-feira. Terça-feira, nas 8 da noite, se o Senhor me permitir, estarei aqui para mais uma vez nós fazermos esse contato, orarmos juntos. Até lá, meus queridos, que Deus abençoe, que a paz de Deus esteja sobre o seu coração. Obrigado pela audiência. Até lá.